Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live e hoje nós vamos falar, para quem vai ver na gravação no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, hoje nós vamos falar sobre pedais longos, né? Treinos longões. E não é por acaso que eu vou falar dos pedais longos. Nós estamos aí na véspera do Rafa 500, amanhã eu já começo na missão de cumprir o Rafa 500 e aí invariavelmente ou a pessoa que vai fazer o Rafa 500 ou ele vai pegar e vai fazer vários pedais longos, vai pedalar todo dia, ou vai ter que fazer algum pedal longo, algum pedal acima de 100 km, né? Então eu falei, pô, é uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre os pedais longos, falar sobre um pouquinho sobre os pedais acima de 100 km, beleza? E aí a gente vai, basicamente um vídeo de orientação. Eu vou abordar vários temas aqui, vou abordar vários pontos que quem vai sair para fazer um longão deve ficar atento. Um desses pontos que você falhar pode causar uma quebra. Agora, tem pessoas, né, tem ciclistas que já são muito acostumados a fazer o longão, acabam entregando o longão todo final de semana, aí é uma outra questão, né? Aí essa pessoa já vai estar mais interessada em fazer o treino longo dele mais forte, já vai estar preocupado na média do treino longo, mas aí é uma outra questão. Mas também a gente tem que ficar preocupado com as pessoas que fazem os longões pela primeira vez, a primeira vez que está percorrendo os 90, a primeira vez que vai estar percorrendo os 100. Então aí toda vez, né, eu costumo dizer assim, fala Everton, beleza? Toda vez que vai percorrer uma quilometragem que é nova para você, toda vez que vai percorrer uma quilometragem que você não fez ainda, você precisa tomar muito cuidado. A partir do momento que você já fez aquela quilometragem, aí você pode ficar mais tranquilo, você pode fazer sem tanta preocupação, beleza? O Instagram está aí avisando o pessoal, para o pessoal entrar. Então daqui a pouco eu começo com conteúdo mais denso, beleza? Vamos lá, o Edson está entrando. Eu vou abordar aqui, vou falar primeiro das adaptações, período de adaptação que você precisa para poder estar indo fazer o longão. Eu vou falar da questão da alimentação durante o treino e pré-treino. Eu vou falar da questão de a hidratação durante o treino longo, a questão da cadência, um pouquinho da cadência, cara, como é a cadência alta, a cadência alta ajuda ou atrapalha. Então vai ter diversos pontos aqui que eu vou trazendo e falando com vocês, beleza? E no decorrer da live, tiverem perguntas, vai colocando e vamos começar já, beleza? Vamos começar assim, definindo pedal longo, definindo treino longo, porque às vezes não. O que é longo para uma pessoa não exatamente vai ser longo para outra, tá? Para aquele cara que está acostumado a fazer pedais de 100 km, todo final de semana, 100 km já deixou de ser longo para ele. 100 km é um pedal comum. Já aquela pessoa que está acostumada a sempre fazer 40, 50, os 100 km é um pedal longo. Então o primeiro ponto que a gente vai pensar é isso aí, em relação à distância, a definição de pedal longo ou não, vai depender da adaptação e do que a pessoa está acostumada a entregar, acostumada a fazer, certo? Aí uma outra relação de horas de treino. Nossa Marcos, eu fiz 80 km, 80 km não é considerado um treino longo. Só que nesse 80 km que você fez, tinha muita subida. Nesse 80 km tinha trecho técnico, então esse 80 km não era estradão, não era 80 km de speed. Então o que acontece? Esse 80 km vai poder ser considerado um treino longo, porque você passou mais de 3 horas fazendo ele. Então para eu considerar um treino que já cruzou a barreira do longo, se esse treino tiver mais que 3 horas, eu já considero um treino longo, já considero um longão, independente da quilometragem, beleza? Isso se esse treino tiver sido numa constante, num batidão, ali o tempo todo pedalando. Agora se for, não, deu 3 horas de pedal, mas o pedal tá cheio de paradas, aí não é longão, né? Aí foi um pedal com várias paradas, foi um pedal recreativo. Quando eu estou falando aqui de longão de 3 horas, é aquele treino que a gente não para, é aquele treino que a gente segue, beleza? Então o primeiro ponto é esse, definindo longão. Ou a gente vai falar de longão pela quilometragem, 90, 100 km, ou a gente vai pensar no longão na quantidade de horas que a gente está trabalhando em cima da bike, a gente está pedalando, tá certo? Agora, falando um pouquinho das adaptações. É o seguinte,
A pessoa que não pedala não está acostumada a treinar. Quando ela parte para começar o processo de treinamento, ela tem uma série de adaptação. Ela vai se adaptando. Até aí tudo normal. Nesse processo vai acontecendo mudanças fisiológicas, que eu já expliquei aqui no decorrer desse ano, foram várias lives. Então os aspectos fisiológicos eu acabei falando em várias lives. E eu não vou retomar aqui em cada pontinho fisiológico, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar, me perguntar aqui mesmo na live, ou me perguntar no direct depois, nos comentários do YouTube, onde vocês estiverem vendo, vocês me perguntam, que aí eu converso com vocês sobre algum aspecto fisiológico mais específico. Mas o que acontece? Você começou a treinar, seu coração aumenta, seu músculo fica mais capilarizado, as suas enzimas aeróbicas, elas se tornam mais presentes na sua musculatura, aumenta a quantidade e o tamanho de mitocôndria. Então, fisiologicamente, tem várias mudanças que ocorrem. E essa mudança não ocorre em pouco tempo, né? É isso que às vezes o pessoal já vai encarar os treinos longos, aí começa a quebrar nos treinos longos e não entende muito por que quebrou naquele treino longo. Mas é simples, você não esperou o tempo de adaptação do seu corpo para fazer um treino longo. Imagina quanto tempo demora para o seu corpo aumentar a quantidade de mitocôndrias, quanto tempo demora para o seu coração aumentar de tamanho, quanto tempo demora para você ter mais vascularização na sua musculatura, quanto tempo demora para o seu corpo entender que você precisa de mais enzimas. Tudo isso demora um certo tempo. Geralmente vamos falar aí de 6 a 7 meses. Durante 6 a 7 meses, seu corpo está fazendo todo esse processo de adaptação fisiológica. Só que o que acontece? Você pega, começa a pedalar, faz 1, 2, 3 treinos, aí depois já pega e quer fazer um treino longo, de 100 km, 4 horas de pedal, sem parar. Só que o seu corpo não teve essa adaptação ainda. Tá legal? Então, se você está novo no pedal, se você não pedala há muito tempo, espera o seu corpo ter esse processo adaptativo. Não vai meter a cara não. Eu costumo dizer assim que só vai quebrar no pedal quem quer. Só quebra no pedal quem procura a quebradeira. Porque você sabe, cara, se você não pedalou 70 km ainda, para que você vai pedalar 80? Se você não pedalou 80, por que você vai pedalar 120? Né? Até tem uma questão de adaptação que é assim, falando em horas, né? A pessoa que deseja, vamos lá, objetivos. A pessoa que tem o objetivo de fazer pedais longos, pessoas que têm desafios longos. Por exemplo, eu tenho alunos que já fizeram o duzentão, tenho alunos que fizeram o trezentão. Esses alunos, o que acontece? Eles têm a meta de treino longo. A meta deles é pedalar durante 6 horas, pedalar durante 7 horas. Então o que acontece? Eles não podem pegar e partir para um treino de 7 horas se ele nunca tiver pedalado 5. Então o ideal é que se faça uma progressão ao longo das semanas. Como assim uma progressão? Imagina o seguinte, se hoje você pedala geralmente 2 horas e você estabeleceu que por qualquer motivo você quer fazer um pedal longo que você pretende demorar 5 horas para completar esse pedal, 5 horas sem parar, 5 horas em movimento. O que você vai fazer? Você já vai sair logo da onde você está de 2 horas para ir para os 5? Não. A cada final de semana você pode aumentar meia hora de pedal. Cada final de semana. Né? Então, esse final de semana aqui eu pedalei 2, no próximo eu vou pedalar 2 horas e meia, no próximo eu vou pedalar 3, depois 3 e meia, 4, 4 e meia, depois 5. Aí eu cheguei no 5. Tá vendo? Aumentando de meia em meia hora. Não precisa fazer um aumento brusco. Aliás, não é nem que não precisa, o seu corpo vai reagir mal se você aumentar de uma vez. Vai fazendo gradativozinho. Marcos, mas eu não quero fazer por horas, eu quero fazer meu aumento por quilômetros, eu me sinto melhor assim. Faz de 10 em 10 quilômetros. 50 quilômetros, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Não, ó, como o seu corpo vai reagir bem. Eu não falei antes que demora um tempo para o seu corpo ter todas as adaptações fisiológicas para ficar com uma resistência aeróbica boa, para você conseguir fazer os pedais longos de uma boa maneira, sem quebrar? Então, se você faz essa progressão contínua, naturalmente seu corpo vai reagindo bem, o seu corpo vai desenvolvendo essa capacidade, beleza?
Então vamos lá, já entrei aqui com a definição do que é um treino longo. Já falei para vocês a questão da adaptação, que a evolução precisa ser gradativa. Faz de 30 em 30 minutos a cada semana, ou então faz de 10 em 10 quilômetros a cada semana, que vai dar certo, que você vai conseguir. Tá? O que não pode é pegar e aumentar bruscamente a quantidade que você pedala, beleza? Agora, uma outra questão importante. O ritmo em que você vai fazer os seus treinos longos. Toda vez, presta atenção nisso aqui, toda vez que você vai fazer uma distância pela primeira vez, essa distância que você vai fazer pela primeira vez, ela deve ser feita de forma moderada. Ela deve ser feita em ritmo moderado. Se você vai, a primeira vez que eu estou fazendo 90 km, eu já vou com uma tocada forte, a possibilidade de eu quebrar vai ser muito grande. Então, a primeira vez, é a primeira vez que eu vou fazer 90 km, moderadinho. Não, Marcos, eu já fiz 90 km, eu sei como é que é, eu já fiz essa rota. Então, beleza, você pode fazer um ajuste de intensidade e já começar um pouquinho pesado, já começar mais forte. Mas agora, se você nunca fez essa distância, se é a primeira vez que você vai percorrer ela, fala, Léo, beleza? Tudo certo? O Léo vai fazer o Rafa 500 também. Então, se é a primeira vez que você vai percorrer essa distância, você deve ser moderado o tempo todo. Legal? Mais vale uma pessoa chegar com uma média menor, mas chegar inteiro no final do treino, do que correr o risco de querer apertar demais para fazer média no treino longo e depois terminar quebrado. Beleza? Um ponto importante isso aí. Então, alimentação. Agora, hoje na live vai ser corrida. Alimentação. Vamos pensar o seguinte, Primeiro ponto importante. Saiu para o treino. Saiu para o treino longo. O nosso corpo já tem uma reserva de energia que está ali para a gente utilizar. Tá? Seja a reserva de energia na base de glicose, no glicogênio, seja a base de energia de gordura. Aí o problema é que geralmente na intensidade que a gente anda e pela adaptação que nós fazemos, a gente utiliza muito mais glicose durante os nossos treinos do que a gordura. Então vamos pensar só na glicose. De glicogênio no nosso corpo, que está dividido entre, presta atenção, isso aqui é interessante. O glicogênio no nosso corpo está dividido entre o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. A grande parte está no glicogênio hepático e uma boa parte está no glicogênio muscular, que já está pronto para ser utilizado. Então, quando você sai para o treino longo, você já tem uma carga de carboidrato, uma carga de glicose que você vai ter ali disponível na musculatura para você utilizar. Quanto tempo vai durar essa glicose, essa energia que já está ali? Mais ou menos umas 2 horas. Durante umas 2 horas, você tem glicose e glicogênio para utilizar. A partir daí, você já deve ficar atento e começar a reposição. Legal? Agora sim, Marcos, mas deu 2 horas, eu consigo continuar pedalando, eu não quebro. Opa, fala pessoal, voltou aí para vocês, para mim tinha parado aqui. Se voltou, me dá um toque aí, me dá um soquinho, me dá uma indicação de que voltou. Eu tirei do Wi-Fi, coloquei nos dados móveis. Então vamos lá, eu estava falando aqui da questão do glicogênio, beleza? A quantidade de glicogênio que a gente tem reservado na musculatura, aguenta 2 horas, era nesse ponto que eu estava. Valeu Laerte, brigadão, hein? Valeu, velho. Era nesse ponto que eu estava, porque muita gente pega e vai fazer o seguinte, continua no pedal, fala assim, não, eu aguento. Só que o corpo ele vai entender que está numa condição de restrição. Se está numa condição de restrição, ele vai começar a liberar menos energia. E aí por isso que o pessoal começa a quebrar. Não quer dizer que a energia... eu anotei aqui, mais ou menos de glicogênio no nosso corpo, a gente tem 600 gramas de glicogênio, mais ou menos assim. Se a pessoa tiver mais musculatura, ele vai ter um pouquinho mais, é pelo tamanho do fígado, coisa e tal. Mas enfim, 600 gramas de glicogênio ali. Se a gente contar que cada grama de carboidrato tem 4 calorias, dentro do nosso corpo a gente tem 2.400 calorias. Então 2.400 calorias, então 2.400 calorias, se a gente for analisar, dá para pedalar bastante. Só que se a gente fazer um treino e utilizar todas essas calorias disponíveis, a gente vai quebrar. Então por isso, antes de quebrar, passou de 2 horas, é regra, coloca isso como regra. Passou de 2 horas de treino, você precisa começar a fazer reposição de carboidrato.
Eu costumo fazer a cada meia hora, independente se eu estou com fome ou não. Passou meia hora, carboidrato, mais meia hora, carboidrato, mais meia hora, carboidrato, e assim você vai fazendo. E é um erro tremendo esperar, vai ter a parada ali na frente, eu vou esperar a parada, e quando a turma parar eu pego e eu como muito, eu vou comer bastante carboidrato de uma vez só. Isso é ruim, tá legal? Porque você vai deixar o seu corpo ficar debilitado para depois fazer uma reposição muito grande. E aí seu corpo vai ter dificuldade para absorver tudo aquilo de uma vez só. Então a reposição tem que ser gradativa ao longo do pedal. Beleza? Tá entendido isso aí? Dá um ok, dá um joinha, dá um soquinho para mim saber se ficou bem entendido. Essa questão. Primeiro, a questão de saber que o nosso corpo tem uma quantidade de energia. Depois que nós precisamos, que essa quantidade de energia a gente não pode esgotar ela para depois começar a repor a alimentação. Que depois de 2 horas já começa a necessidade da reposição constante de carboidrato, que essa que vocês não podem esperar ter fome no pedal longo para começar a comer, né? Isso é muito importante. E aí tem um outro detalhe, na nossa alimentação, eu costumo às vezes levar alguma coisa para comer que tenha sal, porque se você só leva, vamos imaginar a situação, a pessoa só leva gel, leva só banana, só gel e banana. A pessoa saiu para um pedal longo, só gel e banana. Durante o treino, ele está perdendo sais. Eu vou falar no final da hidratação, aí eu vou tocar nesse assunto. Mas durante o pedal, no suor, mesmo se tiver frio, ele está perdendo sais minerais. Então, se é um pedal longo, é interessante nessa refeição que ele vai ter que fazer a cada meia hora, ter alguma coisinha de sal ali, né? Pôr uma bolacha de água e sal, ou de repente um preparado que você fez que tem alguma... Enfim, coloca alguma coisa de sal. Você vai ver que vai dar um up no seu treinamento. Você vai ver que a questão da sua hidratação vai ficar bem melhor mantida com isso. Tá certo? Um outro fator importante nos pedais longos é o seu pré-treino. Vamos lá, primeiro ponto. Pré-treino, quando você for fazer a refeição, normalmente de manhã, né? Normalmente a gente pedala cedo. Então, quando de manhãzinha você for se alimentar para sair, essa alimentação ela não pode ser tão rica em proteína e não pode ser tão rica em gordura, né? Marcos, mas eu já fiz a minha adaptação para uma dieta cetogênica, eu estou acostumado a comer gordura, aí é uma outra história, mas no geral não. Então você deve ingerir carboidrato logo de manhã, para que você tenha esse carboidrato para te dar energia. Geralmente as proteínas elas são mais difíceis de quebrar. Ela fica ali, ela tem um processo de digestão mais complicado, mais demorado. E a partir do momento que você subiu em cima da bike, você começou a pedalar, já tem uma mudança muito grande no fluxo sanguíneo. Então, de repente, aquele fluxo sanguíneo quando tô aqui, depois acabou a live, eu faço uma refeição ali com proteína. O que meu corpo vai fazer? Fluxo sanguíneo para o estômago trabalhar e fazer a digestão. Proteína vai ser digerida. Agora, se eu estou no pedal, o que vai acontecer? Ou se eu saio, fala Altamiro, beleza? Sair para pedalar, o que vai acontecer? O meu corpo ele vai entender assim, tira o fluxo sanguíneo ali do estômago e coloca fluxo sanguíneo na musculatura, coloca fluxo sanguíneo nas pernas, coloca fluxo sanguíneo no coração, porque é eles que vão trabalhar. E se você fez uma ingestão de alimentação pesada, se você fez uma alimentação muito grande no seu pré-treino, o que vai acontecer? Aquilo vai ficar ali, ó. Quem já não fez um pedal um dia e comeu alguma coisa e aquele negócio ficou ali, ó, te perturbando o pedal inteiro? Teve um dia, foi recente isso, acho que foi semana passada. Não foi um pedal tão longo, acho que deu 2 horas e meia de pedal, mas eu inventei de comer uma bolachinha de água e sal com pasta de amendoim. E eu não sou acostumado a comer isso para sair antes do treino. Só que na semana passada eu comi, não sei porquê, não estava tão preocupado, não ia ser um treino tão importante assim, eu fui lá e comi. Cara, aquela pasta de amendoim, foi 1 colher de pasta de amendoim só, junto com a bolacha água e sal. Mas aquela 1 colher de pasta de amendoim já me prejudicou de uma forma que ficava ali, ó, aquilo não digeria, ficava ali me incomodando. E é assim toda vez que você sair para um treino e comer algo que é pesado, de difícil digestão. Então, em questão à alimentação, 3 pontos importantes que eu falei para vocês. Não, deu mais que 3. Primeiro, quantidade de glicogênio que nós temos no corpo. Segundo,
O pré-treino nosso tem que ser alimentos leves, evitar muita proteína, muita gordura. Terceiro, passou de 2 horas de treino, nós precisamos começar a fazer ingestão. Passou de 2 horas, ingestão de carboidrato a cada meia hora, aí a chance de quebrar vai ser menor. E aí por fim, o que eu comentei na alimentação é que para colocar algum sal ali na nossa alimentação intra-treino, vai fazer uma baita de diferença na questão da hidratação, beleza? Pessoal, se está entendido essas questões, dá um joinha aí, dá um soco, me dá um sinal para eu poder mudar de tema. Aqui na live, para quem chegou um pouquinho mais tarde, eu já fiz a definição de pedal longo, que para mim passou de 3 horas pedalados mesmo, já está entrando na casa do longo, beleza? E por que eu falo assim de horas? Porque se a pessoa pegou um terreno muito técnico, valeu Altamiro, se a pessoa pegou um terreno muito técnico, se a pessoa pegou um trajeto com muito morro, com muita subida, mesmo a quilometragem não sendo alta, ele vai demorar um certo tempo a percorrer. Aí um outro fator também, a definição do pedal longo ou não, é assim, uma coisa é 80 km de speed no plano, outra coisa é 80 km de mountain bike na serra, né? Imagina as diferenças aí. Então não dá para a gente olhar só para a quilometragem e definir pedais longos só pela quilometragem, por isso que eu gosto de pensar em horas também, beleza? Então vamos partir para falar um pouquinho do ritmo, o ritmo do treino, né? Como que vocês têm que se preocupar. A intenção geral aqui é que você faça o seu pedal longo, mas que termine o pedal longo bem, que você atinja o seu desafio. Meu desafio é 100 km, 110, 120. Você tem que concluir ele bem. Aquela coisa, eu falo que às vezes em treinamento a gente tem que quebrar, em treinamento a gente tem que dar o máximo, mas quando a gente sai para o pedal chave, por exemplo, final de semana, a gente tem que terminar esse pedal inteiro. O que eu gosto é quando a gente faz o treino do final de semana e chega em casa com energia ainda para curtir o dia. Quando a gente faz um pedal no final de semana e depois a gente chega, que nem eu chego quando é prova, que a gente não tem ali o pique para fazer mais nada, é só repondo, aí isso quer dizer que você não estava tão preparado assim para esse pedal longo, beleza? Você não pode quebrar. Por isso que a preparação ela tem que ser gradual. Então vamos lá, questão de ritmo. O primeiro fator importante, eu já comentei. Se você vai fazer aquela distância pela primeira vez, você tem que ser o tempo todo moderado, o tempo todo contido. Marcos, mas está muito vaga essa informação, como é que eu vou saber se eu estou num ritmo moderado para eu fazer o meu longão? Tá? Não é a melhor opção você utilizar a frequência cardíaca, embora dê. Você pode pegar a sua frequência cardíaca máxima nos treinos, não frequência cardíaca máxima 220 menos a idade, a frequência cardíaca máxima nos treinos. Você pode pegar essa frequência cardíaca máxima, depois pegar ali uns 60%, 70% dela, mais ou menos vai dar uma intensidade moderada, beleza? Você pode fazer isso. Ou então, simplesmente ali no meio do pedal, para você garantir que você está no moderado, converse, fale. Se você estiver conseguindo falar, se você estiver conseguindo ter um diálogo com o seu parceiro de treino, isso quer dizer que você está no domínio moderado. A partir do momento que a fala fica difícil, a partir do momento que você prefere ficar quieto do que falar, porque não dá, aí quer dizer que você está entrando num ritmo ali, forte, moderado para forte, e tem que tomar cuidado, beleza? Então, primeira vez que vai fazer um treino, primeira vez que vai fazer uma distância longa, procure ficar nessa região em que a fala é confortável, que vai dar mais ou menos ali uns 60%, 70% da sua frequência cardíaca de trabalho máximo, tá bom? Entenda isso. Agora, vamos lá, se você já fez essa distância, nossa Marcão, eu já fiz esse percurso, já fiz os 100 km, eu já conheço, eu sei que eu vou aguentar a distância, eu quero fazer média, eu quero fazer tempo. Qual é a minha recomendação? Primeira parte, vai num ritmo que você consegue manter, e na segunda parte você aperta. É mais interessante você economizar e gastar no final, do que de repente gastar no começo, aí chega no final fica difícil, chega no final você não rende, tá legal? É comum o pessoal falar assim para mim, nossa Marcos, eu estava tão bem no pedal, eu estava indo forte, mas de repente eu quebrei.
de repente eu não aguentei mais, de repente acabou. Por quê? É porque o começo do pedal foi muito forte, era um pedal longo. Imagina assim, mesmo fazendo toda a reposição, mesmo você repondo carboidrato, mesmo você repondo sais, o nosso corpo ele tem um limite de trabalho. A nossa musculatura tem um limite de trabalho. E aí esse limite de trabalho é a relação intensidade e volume. Você pode aguentar, vamos supor assim, vamos ficar falando de 100 km, percurso plano. Você aguenta os 100 km no percurso plano, mantendo 28 por hora. Você aguenta. O seu corpo está acostumado com essa carga de trabalho. Agora, se você tenta fazer os mesmos 100 km no mesmo local a 30 por hora, o seu corpo vai ter uma demanda de trabalho muito maior. E não é só demanda de energia. É demanda de trabalho, trabalho físico, a musculatura contraindo. Então você de repente não sustenta tudo isso. Então você tem que ter um parâmetro muito bom do quanto você vai forçar, do quanto você vai render e do quanto você realmente consegue sustentar. Aí, um baita numa coisa que acontece errada é as pessoas já quererem, a primeira vez que vai fazer o percurso, a primeira vez que vai fazer aquele trajeto, aquela quilometragem, já tentar bater recorde pessoal, já tentar bater tempo, já tentar fazer a melhor média. Não. É a primeira vez que vai no percurso, analisa, coloca um ritmo no começo, coloca um ritmo no final. Aí você fez, opa, nesse final de semana eu fiz esse percurso, consegui tanto de média, eu fui de tal maneira no começo, no final eu apertei. Você tem uma referência. Aí na próxima vez, aí você vai para fazer média. Tá? Isso eu estou falando aqui para quem está fazendo uma distância que já está acostumado, quem está fazendo uma distância que já executou alguma vez. Né? Quem não fez a distância, no moderadinho sempre, conseguindo conversar, que aí vai dar certo, beleza? Outro ponto importante em relação à intensidade, tá? Geralmente, vamos lá, dependendo da sua região, você vai pegar morro. Você vai pegar morro. Você subir forte, beleza, vai render, legal, coisa e tal. Mas você subir forte vai gastar uma quantidade de energia, vai ter uma exigência X da musculatura. Já você subir no moderado, você subir no controlado, vai ter uma outra necessidade. Aí vamos imaginar que você, no seu pedal longo aí você vai ter 1.500 de elevação. Cara, imagina o que é 1.500 de elevação você subindo todas no seu máximo. Imagina o que é 1.500 de elevação você subindo no moderado. Cara, é uma diferença tremenda. É uma diferença tremenda. Por quê? O trabalho mecânico da musculatura, ele vai te minando aos poucos. Ele vai te minando aos poucos. Aí o pessoal não quer nunca aliviar na subida. O pessoal quer sempre subir forte, o pessoal quer sempre botar a cara na subida. Isso não é tão legal. Fala, seu Orlando, beleza? Sobretudo quando você tem uma longa distância a percorrer. Tá? Então, sobretudo no pessoal de mountain bike, hoje tem marcha pra caramba para usar. Não precisa fazer força o tempo todo. E de repente o pessoal de speed não tem tanta opção. De repente o pessoal de speed, às vezes, dependendo da inclinação, vai faltar marcha e tem que fazer força. Mas não é uma boa opção subir fazendo muita força. A melhor opção é você subir economizando energia e só realmente fazer que nem eu falei antes. Deixar para gastar força no final. Beleza? Vamos lá. O que eu tinha, questão de ritmo, a preocupação maior é essa. Controle de ritmo. Utiliza a fala para controlar. Se é um percurso que você já conhece, faz força no começo, guarda no final. Não queira fazer média na primeira vez que você vai fazer um percurso longo pela primeira vez. Começa no moderado, depois vai aumentando. É legal? E por fim, se é um trecho longo, se é um pedal longo com várias subidas, economiza no começo para sobrar no final. Beleza? Agora um ponto importante, hidratação. Né? Quem está entrando agora, eu já falei sobre questão da alimentação, das adaptações. Então a live já está indo. Questão de hidratação, maior erro, né? Já comentei lá na alimentação no começo, para colocar alguma coisa de sal nos seus intratreinos, tá legal? Então se você colocar alguma coisa de sal no seu intratreino, você já está ajudando na sua hidratação, porque é um baita de um erro quem leva somente só água para um pedal longo. Você precisa fazer reposição de sal dentro do seu treino longo.
Tá? Ah, não, mas tá frio, Marcos, eu não vou suar só assim. O que acontece é que o nosso suor, ele evapora. Eu fiz uma live aqui, se não me engano, falando só sobre suor. E é uma coisa muito interessante, porque quando o suor nosso está escorrendo, ele não está fazendo nada. Não é o ato do suor estar escorrendo, tá pingando, que ele vai ter a função dele de resfriar o corpo. A função do suor, ele é executada quando ele evapora. Então, às vezes, você não está sentindo o suor escorrendo, mas você está suando e evaporando, suando e evaporando. Então, você não precisa sentir o suor escorrer para saber que está suando. Porque o nosso corpo, a principal maneira de refrigeração do nosso corpo é o suor. Tá legal? Então, às vezes, você não está escorrendo, mas porque ele já está evaporando rápido. Tá legal? Então, você sempre vai precisar da reposição. E todo suor, toda vez que a gente soa, você pensa assim: está saindo sais minerais junto com o suor. Está saindo sódio, potássio, está saindo tudo ali, cálcio, até cálcio sai. Então, se você não repõe esses sais minerais de alguma forma, você vai acabar quebrando por falta de sais. Ah, nossa, Marcos, eu bebi água pra caramba no meu treino longo. Eu bebi no meu Camelback. Tinha na minha mochilinha de hidratação, tinha 2 litros de água. Eu bebi tudo. Mas de repente tinha 2 litros de água lá, não tinha nenhum sal e você só tomou gelzinho. Aí o que acontece? Você vai quebrar por falta de sais. Né? Teve uma vez que, acho que foi o Emerson mandou uma foto para mim do treino dele que ele terminou. Gente, a bermuda dele estava branca. A bermuda dele estava branca de tanto sal que estava ali. Isso por quê? Foi treinar num dia de sol, muito suor. E aí o que aconteceu? Aí o sol e o suor foi tirando sais dele. E aí depois, na live que eu fiz com o Júlio falando sobre cãibra, a gente comentou sobre esse assunto. Né? Porque aí também você sai para fazer um pedal longo, você está preparado, você está alimentado, e aí depois vem a cãibra. Né? Ela fala assim: Marcos, mas minha intensidade nem estava tão grande, cara, mas você perdeu muito sal, e aí perdendo muito sal, teve problema na contração muscular, que aí eu falei na live de cãibra, não vou falar de novo, e aí com isso você pegou, e aí teve aquele probleminha ali de contração muscular e teve cãibra. Beleza? Então fica atento com isso, tá legal? Hidratação, não é só água, hidratação é sais, beleza? Outro ponto importante em relação à hidratação: se você de repente faz uma ingestão de água muito grande, eu bebi 500 ml de uma vez só, o nosso corpo ele tem um ritmo de absorção, tanto a absorção de carboidrato, tudo que o nosso corpo, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, o nosso corpo demora um certo tempo para absorver. E água é do mesmo jeito. Água é do mesmo jeito. Então, se você deixa para beber, nossa, não quero parar aqui porque a tocada tá forte, eu não quero parar para beber água. Você tem que dar goladas de água. Não deixe para beber 500 ml de água de uma vez só, porque o seu corpo não vai absorver tanta água assim. E se absorver, não vai ser tão bem absorvido. Primeiro você gerou um gradiente de desidratação para depois jogar um monte de água dentro do seu corpo. Não, água tem que ser pequenas quantidades com uma frequência maior. Na última vez que eu fiz um pedal longo, eu marquei, gente, eu já falei isso aqui numa live, eu marquei o tempo: a cada 15 minutos eu bebia água. A cada 15 minutos eu bebia água, tá? Eu ia bebendo. Terminei o treino tranquilíssimo, porque eu não desidratei, tá? Vamos lá, o Everton. A reposição de sódio, principalmente em treinos acima de 3 horas de duração. Passou de 3 horas. Mas, cara, tem que fazer muita reposição. Fica atento nisso. Teve um tempo que eu e os meus amigos, né, uns camaradas aqui, isso bastante tempo atrás, o barato legal era a gente terminar um treino e chegar com a garrafinha cheia, né? A gente batia no peito: louco, a gente fez 60 quilômetros aí, 2 horas e meia, e minha garrafinha tá aqui ainda, nem bebo água, né? Achando que era legal se sentir o camelo, se sentir o forte no beber água. Mas não, né? Isso é burrice. Isso porque você está trabalhando com o seu corpo no limite da desidratação. Aí isso vai afetar até a sua recuperação depois do treino. Beleza? Então coloque isso na cabeça, tá? Em relação à hidratação, 3 pontos importantes. Quem está entrando agora, eu já falei bastante coisa aqui na live. De repente vocês podem entrar no YouTube amanhã e ver a live completa, beleza?
Em relação à hidratação nos pedais longos, 3 elementos que vocês têm que pensar. Primeiro, não pode ser só água, precisa necessariamente ter sais na hidratação de vocês. Se tiver só água, você vai quebrar por falta de sais. E você pode até começar a ter cãibra, né? De repente você está lá pedalando, tinha energia, tinha tudo para continuar o pedal, mas teve cãibra por falta de sais, tá legal? Ou então de repente não, aí o segundo ponto que eu falei sobre hidratação, você precisa beber água antes de ter sede, não espera ter sede para beber água, porque se você ficar com sede, você vai querer, fala Elton, beleza? Se você esperar ficar com sede, você vai querer beber 500 ml de água de uma vez só, e o nosso corpo absorve muito melhor pequenas quantidades. E aí outro ponto interessante que eu falei é o que você precisa ir repondo aos poucos, beleza? Eu acho que esses pontos aí pegou e matou a questão de hidratação. Se vocês têm alguma dúvida a mais, joga ou no ponto de interrogação, ou pergunta aí no chat, se eu conseguir ler eu respondo vocês, beleza? Se ficou entendido, hoje eu estou falando rápido, porque é antevéspera de Natal, né? Então eu quero fazer uma live mais direta, mais rapidinha, e realmente vai ficar um arquivo bacana até lá no YouTube. Para quem está entrando aqui agora, eu acho que tem mais de 15 lives lá no nosso YouTube, tem um arquivo muito bom lá. Acho que a maioria dos assuntos relacionados ao ciclismo já está gravado em live lá no nosso YouTube, e essa live também vai para lá no nosso canal, beleza? Agora uma questão importante, cadência. Cadência é assim, inclusive, né, tem uma live lá no YouTube só sobre cadência, cara, foi 1 hora ou mais de 1 hora falando só sobre cadência, tá bem completa a live. Mas eu queria falar sobre cadência agora. Em pedais longos, se você utiliza cadência mais baixa, cadência mais carregada, o trabalho muscular é maior. Se você utiliza uma cadência mais girada, com mais fluxo, 85, 90 RPM, o que vai acontecer? O trabalho vascular, cardiovascular é maior. Então, se você está saindo para fazer um treino longo, sobretudo se for um treino longo em trecho plano, o que você vai fazer? Você vai na passada carregada ou você vai no giro, tá? Você vai pegar e vai no giro. Vai no giro, por quê? O seu cardio, o trabalho cardiovascular, tendo ali suprimento de energia, ele vai continuar. O trabalho cardiovascular, tendo oxigênio e tendo energia, ele não para. Você não fadiga, o coração ele não fadiga, o bicho é forte pra caramba. Mas a musculatura, essa sim ela fadiga. Então precisa tomar muito cuidado com quem tem a passada muito lenta, o pessoal tem bastante dificuldade, né? Quem chega na assessoria com uma cadência mais baixa, aquela cadência mais na força, tem a dificuldade para fazer a transição, para trabalhar ali a 85, 90 RPMs, que nem é tão alto assim, né? Mas vale a pena. Vale a pena porque em um treino longo você vai se preservar e você vai chegar no final desse treino longo muito mais inteiro. Simplesmente porque você está trabalhando, mas na cadência você está trabalhando no giro. Você não está fazendo força, você não está empurrando o pedal. Esses dias eu conversei com uma das minhas alunas e eu expliquei isso para ela. Você não precisa empurrar o pedal, você não precisa sentir o seu pé fazendo a força ali. Você vai no giro, você vai conduzindo o giro da bike. E não é nem puxar o pedal para cima, é simplesmente ir girando, né? E aí você trabalha a longas distâncias economizando musculatura. Valeu, Altamiro. O Altamiro sempre está na live, sempre está colaborando, cara. Obrigadão, Altamiro. Então esse é uma coisa importante. Aí para finalizar, né? Para finalizar a live, acho que um ponto de muita relevância. Então, se vocês ficaram com dúvida, joga aí. Né? Se vocês vão fazer pedal longo por causa do Rafa 500, já joga aí. Que eu já estou chegando no final do que eu pensei aqui falar para a live. Trabalho de core. Quantas horas o seu corpo está acostumado a sustentar essa posição em cima da bike? Quanto tempo? Se for speed, tem um trabalho aqui de tríceps para sustentar muito grande. Quanto tempo o seu corpo está preparado para sustentar esse trabalho? Então você fez tudo que eu falei aqui, você fez tudo. Cara, você treinou durante 7 meses, 6 meses para se adaptar à distância longa. Você controlou a intensidade certinho, você não passou do limite.
você está fazendo o treino ali conversando. E você já fez aquela distância, você administrou a intensidade para fazer mais forte. Você começou a beber água, você está hidratando a cada 15 minutos. Passou de 2 horas, você já está ingerindo carboidrato. Cara, você está fazendo tudo certo. Você colocou uma cadência maior para economizar musculatura. Você fez tudo que precisava para o seu treino longo ser bom. Só que o seu core, seu braço, peitoral, costas, abdômen, lombar, está tudo fraco. Está tudo ali flácido. Porque você não treina funcional, você não faz academia, você não fortalece de alguma forma. O que vai acontecer? Você vai sentir dificuldade, você vai sentir uma fadiga muito grande, simplesmente porque a sua musculatura de estabilização não está dando conta do trabalho. Então esse foi um último ponto, só que é um último ponto crucial. Sobretudo, mountain bike. Se você pega ali um trecho com bastante costela de vaca, trecho com areião, subida que você tem que fazer a tração, chega um momento em que se você não tiver com o tronco bem trabalhado, você vai quebrar no seu longão, porque você não aguentou suportar, o seu tronco não suporta esse trabalho. Beleza? Deu para entender essa questão? Porque, por exemplo, eu, o Emerton e o Júlio estamos fazendo o mesmo treino funcional. E o treino, tá vendo? Funcional já apareceu, o Everton já apareceu para falar. E o que acontece? Fazer treino funcional, cara, não é tão legal. Não é tão gostoso. Não é bom igual pedalar, não é bom igual sair para fazer um treino de tiro, não é bom igual fazer um treino de subida, que é o que a gente gosta. Mas o treino funcional ele tem que estar ali para dar ali o suporte para que a gente consiga superar um desafio. E quando a gente fala em treino longo, ele vai ser fundamental, porque o seu corpo vai ficar ali 4 horas, 5 horas sustentando uma posição, e aí você precisa ter esse suporte, beleza? Pessoal, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, vamos ver quem mandou a pergunta. Thiago, fala professor, como vai dividir teus pedais diários em km? Peraí, Thiago, não entendi essa pergunta não. Se o Thiago tá aí ainda, se estiver ainda, me ajuda a entender. Vai dividir teus pedais de... entendi, no Rafa 500. Eu pretendo pedalar amanhã uns 70, 80 km. Pretendo fazer pelo menos um pedal aí pro Rafa 500 na casa de 110, 120 km. E eu pretendo terminar antes, eu pretendo não pedalar, pretendo não pedalar no dia 31, né? No 31 não quero pedalar, então eu pretendo fazer aí, pelo menos uns 2 de 100 e o restante ali para completar, beleza? Só que eu não vou mentir não, eu vou fazer tudo speed, né? Eu vou fazer tudo com a nebulosa. A Aurora, minha MTB chegou da revisão, ela tá quietinha ali, vou deixar, o tempo tá chuvoso, não vou jogar lá no barro não. Então, para mim vai ser mais fácil. Tá vendo essa questão dos longão que a gente tem que analisar? Para quem vai fazer o Rafa 500 totalmente na MTB vai ser uma coisa. Eu que vou fazer na Speed é uma outra, beleza? Não, é tranquilo. É que nem o Thiago. O Thiago tem a Speed e a MTB. Acho que ele vai fazer mais de Speed, o Rafa 500. E outra, estratégia também. Eu vou pegar os primeiros dias, trechos sem muita elevação, vou garantir uma boa quilometragem. E aí depois no final, o que vai acontecer? Já garanti a quilometragem, está faltando pouca quilometragem para 500. Aí eu coloco as inclinações, eu coloco as subidas. Eu estou pensando até de terminar meu último pedal do Rafa 500 no XCO. Portal do Sol aqui, que a gente tem um XCO bacana. Acho que vai ser uma finalização bacana pro meu Rafa 500. Beleza? Pessoal, dúvidas se vocês tiverem, meus alunos mandam no WhatsApp. Vocês podem mandar no direct, a gente vai conversando. Deu para dar uma boa explanada em questão de pedais longos. Acho que se todo mundo assistir essa live inteira, seguir ali o que eu fui falando, questão de adaptação, questão de alimentação, questão de hidratação, questão de controle de ritmo, dificilmente vai quebrar num pedal longo, né? Não é para quebrar no pedal longo. Se você quebrou no pedal longo foi porque você quis, foi porque a opção foi sua. Você não estava preparado, você não sabia controlar a intensidade, você não levou alimentação suficiente, você não se hidratou da maneira correta. Então sempre que você quebrar no pedal longo, a culpa é sua, tá? Não fica culpando o universo não, é você que não se preparou direito e não pegou as informações que eram necessárias, beleza? Pessoal que está aqui na antevéspera de Natal, muito obrigado pela parceria.
A live fica gravada no YouTube, pode recomendar para os amigos, compartilhar. E fui. Valeu. Um abraço, galera. Até mais.